Doutora Denise Albano, Alexandre de Moraes vem adotando um comportamento muito autoritário, inclusive transpondo fronteiras, interferindo nos Estados Unidos da América, agora quer também interferir junto às autoridades espanholas. A propósito, tem aquele vídeo que circulou aí nas redes sociais, inclusive sob o silêncio sepulcral do PGR Gonê. É bem curtinho esse vídeo, eu gostaria de reproduzir esse momento que eu achei assim verdadeiramente surreal. Vamos ouvir aqui o vídeo, por favor. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já ao pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Doutora Denise Albano, como a senhora acompanhou aí, praticamente numa audiência que estava sendo ali acompanhada ao vivo pelo Paulo Gonê, o juiz pode ameaçar, assim, publicamente, numa audiência, as pessoas? Por óbvio que não. Isso contraria totalmente o que consiste a lógica, a essência de um processo criminal, de um processo penal. Veja que a lei que disciplina o procedimento de colaboração premiada apenas autoriza o juiz que está à frente do caso a homologar o termo de acordo de colaboração premiada. Verifica se, de fato, cumpriu o procedimento, por exemplo, nas tratativas para o acordo, se o réu ou investigado esteve acompanhado de advogado, se o que ele revelou, se o que ele informou, de fato, está de acordo com o que a lei exige, a efetividade dessa colaboração, se ele apresentou as provas de corroboração, enfim, verifica a legalidade, a efetividade, a regularidade do processo, desse procedimento para a celebração do acordo, e vendo alguma irregularidade, devolve apontando essas falhas para que o Ministério Público Federal ou Polícia Federal, que celebrou o acordo com o réu ou investigado e seus advogados, corrijam esses erros. Ele jamais poderia presidir uma audiência nesse tom em que claramente, e aí eu chamo a atenção, está documentada a manifesta coação, a ameaça feita ao colaborador, o que por si só torna inválida essa colaboração e tudo o que dela decorre. Existe uma teoria no direito que há muito tempo é adotada nos tribunais, inclusive no próprio Supremo, que uma prova inválida contamina todas as provas que dela decorrem. E essa colaboração premiada, está claro, da forma como ela foi obtida, é nula de pleno direito. E todas as demais provas que dela decorrem também são contaminadas pela nulidade. Mas é isso. O ministro Alexandre de Moraes,
quem vai parar o ministro Alexandre de Moraes? Para além de ser uma espécie de juiz absoluto, supremo entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele ocupa uma posição como super ministro, super juiz dentre os seus pares, não sei se por apoio expresso ali dentro, ou se ele se arvorou. Certamente ele contou com apoio, se não da maioria, certamente de alguns dos principais ministros ali do Supremo, para ter ido tão longe. Então, para além de ser um super ministro, ele também se arvora e como que usurpa a função do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. No vídeo, ele passa boa parte do tempo com a cabeça baixa, com os olhos baixos, porque no fundo ele sabe que aquilo ali, do ponto de vista jurídico, jamais pode ser admitido. Ali foi um fato porque ocorreu, mas fato jurídico não é revestido de juridicidade o que ocorreu ali. Mas o ministro usurpa a função do Ministério Público, que é o órgão acusador, ele determina como deve ser conduzida uma investigação, de certa maneira ele atua como delegado de polícia, como investigador. Veja que ele próprio também se apresenta como vítima, numa história mal contada de que tentariam matá-lo, enfim, testemunha. Então, como pode numa única pessoa se concentrar todas essas funções? Juiz, acusador, investigador, vítima, testemunha, e agora também invade a esfera de competência do que vem a ser o Ministério das Relações Exteriores. Então, o Lord Acton, famoso inglês, ele diz: o poder tende a corromper a pessoa. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Em regra, os grandes homens são homens maus. E aí, o ministro Alexandre de Moraes foi cada vez mais escalando todo o seu autoritarismo, sua sânia persecutória, que para além de criar uma situação para lá de vexaminosa para o Brasil, para o Supremo Tribunal Federal, para as nossas instituições, o episódio envolvendo o Felipe G. Martins, agora, em sua sânia persecutória, também cria um incidente diplomático, não é com o país Espanha apenas, é com a União Europeia. Hoje, os países da Europa compõem um grande bloco político, geopolítico, econômico, e, de certa maneira, o desrespeito dele a um país soberano não é apenas a Espanha, mas, de certa maneira, a toda a Europa. Por conta de um tribunal espanhol, os 3 juízes, à unanimidade, decidiram não autorizar a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, porque constataram que o que ele fez nada mais foi do que emitir opinião reprovável. Sim, pode ser criticável, sim, se excedeu na opinião, mas que lá na Espanha não é crime, não existe crime de opinião. Aqui no Brasil também, mas o ministro vem ignorando, atropelando a Constituição, e o tribunal espanhol negou a extradição, e ato contínuo o ministro Alexandre de Moraes, numa espécie de retaliação, invocando de maneira deputada o princípio da reciprocidade. Veja, ele manda para casa com tornozeleira eletrônica um grande traficante internacional de drogas que foi flagrado no aeroporto de Barcelona com 52 quilos de cocaína. Um búlgaro que estava aqui no Brasil em prisão preventiva. Em retaliação, ele manda para casa. Veja, um jornalista que, por opinião, ele quer trazer para o Brasil para novamente prender. Lembremos que Oswaldo Eustáquio foi preso 3 vezes, diz ter sido torturado.
inclusive, não sei se continua, porque ficou muito tempo na condição de cadeirante, preso a uma cadeira de rodas. Como retaliação, manda para casa um perigoso, porque veja, um traficante que anda com 52 quilos de cocaína não é um chamado lobo solitário, não é um traficante isolado. Ele faz parte de uma organização criminosa internacional. E veja a que ponto o ministro Alexandre de Moraes está submetendo o Brasil. Quem vai pará-lo? Quem vai conter esse absoluto poder totalmente corrompido? É um absurdo, e para encerrar de fato, ele investido também de representação diplomática, que ele se atribui, chama o embaixador da Espanha no Brasil para que ele se explique sobre essa negativa. Veja que relações diplomáticas são estabelecidas entre governos. Teria que ser via Itamaraty, jamais via judiciário, nem mesmo sendo a Suprema Corte. Mas é esse estado de coisas, como consta aí na nossa chamada, é um vale-tudo jurídico, e hoje a gente pode dizer, não vivemos regidos por um Estado democrático de direito. A gente pode dizer que nessa governança alexandrina, a gente hoje é regido por um Estado do vale-tudo de direito. Eu, de fato, trouxe aqui algumas evidências, que é o que a gente vem testemunhando nesses dias obscuros, tristes para o mundo jurídico que o país atravessa.